Fala galera, e aí? Agora nesse vídeo a gente vai falar o que é o afrofuturismo. Solta a vinheta aí! Olá, boa tarde, boa noite. Alguns me conhecem das redes sociais, outros não. Mas não interessa, porque agora a gente vai falar sobre afrofuturismo. Meu nome é Fábio Cabral, para quem não me conhece, eu sou escritor, autor dos livros Ritos de Passagem e O Caçador Cibernético da Rua 13. Esse último vem chamando a atenção das pessoas, porque se trata de uma das obras afrofuturistas brasileiras. E é assim que eu vim parar aqui. Beleza, afrofuturismo. Como é que você chegou aqui? Você chegou aqui porque, lógico, você viu o filme Pantera Negra e tal. Não, de repente você já é um pesquisador boladão, já pesquisa isso há um tempão, jornalista e tal. Você viu, sei lá, livro da Octavia Butler, que tá geral falando! Octavia Butler! Todo mundo falando da Octavia Butler! Né? Mesmo ela tendo morrido sozinha, né? Morrido na solidão em 2006, ninguém ligava e tal. Já sei. Você leu um livro chamado O Caçador Cibernético da Rua 13. Nossa, sei qual é que é. Você jogou no Google e apareceu lá. Caçador Cibernético da Rua 13. Tá vindo mais aí, mas sabe como é que é a crise, né? Enfim. Então, o que é o afrofuturismo? Afrofuturismo. O que é isso, afinal? Por que você chegou até aqui, aliás? O que te interessa? Por que você quer pesquisar sobre isso? Eu vejo muita coisa sendo falada por aí, a gente vê bastante coisa, né? As pessoas titubeando, não sabem dizer, é isso, é aquilo e tal, papapá. Todo mundo quer uma definição concreta. Mas se vocês me pedirem para indicar, eu vou indicar um texto meu recente agora, que eu publiquei agora, que está muito mais completo, que tem citações, que tem bibliografia recomendada. Se chama, tem um link na descrição, mas tá aí, ó. Afrofuturismo, ensaios sobre narrativas, definições, mitologia e heroísmo. Afrofuturismo é esse movimento de recriar o passado que nos foi negado, transformar o presente que nos é imposto e projetar um novo futuro através da nossa própria ótica. Mas essa definição tá muito vaga, eu não gostei. Bom, o problema é seu, essa definição aí saiu, sabe onde? Saiu no livro do Lázaro Ramos, página 144, livro Na Minha Pele, 2017. Essa definição saiu num texto chamado Afrofuturismo. Tá saindo, peraí, mano, não, propaganda não, Spotify. É isso, vamos voltar? Eu postei essa definição num artigo que eu publiquei chamado Afrofuturismo, o futuro é negro, o passado e o presente também. É preciso transformar esse presente que nos é negado. Esse presente de desigualdades, de tragédias, esse presente de genocídio, que vira piada, que vira só reportagem de jornal, que vira, como as pessoas dizem aí, que vira mimimi, que vira vitimização. E aí que entra o afrofuturismo. O afrofuturismo oferece essa possibilidade de nós mesmos tomarmos as rédeas e criar as nossas próprias narrativas. Não ficar esperando que aquela rede de televisão ou qualquer outra pessoa ou que outra, enfim, nos represente. Porque não dá para esperar. Na minha perspectiva, o afrofuturismo é essa ação de nós tomarmos as rédeas da nossa própria vida e criarmos nós mesmos o nosso próprio futuro a partir das ficções, a partir da arte, fotografia, cerâmica, sei lá, cerâmica afrofuturista deve ser legal. Por exemplo, olhem para essa imagem aí do Mushindo Kumba, que está entrando na tela de vocês aí. Um grande ilustrador afro-americano que eu descobri recentemente, né, nas minhas pesquisas sobre afrofuturismo. Eu digo recentemente em 2013, né, foi quando eu tive contato com a temática afrofuturista. Essa imagem é bastante autoexplicativa do que seria afrofuturismo. Aliás, foi uma das primeiras imagens consideradas afrofuturistas que eu vi, me impressionou bastante. Por quê? Porque essa imagem vai muito de contraponto, né? Vai de embate assim, ó, pá, de cara, com essa imagem do Egito branco que tentam nos impor.
Só que o Cheikh Anta Diop, o maior intelectual africano dos nossos tempos, já provou cientificamente que essa imagem do Egito branco é falsa. Se vocês tiverem dúvidas, é só vocês lerem um dos livros dele, como A Origem das Civilizações ou A Unidade Cultural da África Negra. O afrofuturismo acaba entrando nisso que o escritor nigeriano Kodu Eshun chama de guerra da contramemória. Ou seja, a gente pode concluir que o afrofuturismo é nos lembrar do que nós nos esquecemos, ou melhor, afrofuturismo é a gente se lembrar do que nos fizeram esquecer. Porque não tem como um povo, né, uma sociedade avançar para o futuro se não souber o seu passado. Não tem como as pessoas negras avançarem e imaginarem o futuro se elas sempre ficarem marcadas como descendentes de escravos. Porque é isso que ensinam na escola. Ensinam que a África não criou nada. Ensinam que a África não produziu nada. Não escreveu nada. E Cheikh Anta Diop prova que tudo isso é falso. Prova que na verdade é o contrário. Prova que na verdade tudo que nós conhecemos por arte, ciência, filosofia nasceu primeiro no Vale do Nilo, criado por negros africanos. Então, o afrofuturismo é fundamentar uma nova identidade de futuro a partir do passado de ciência, tecnologia, espiritualidade e arte africanos. Vamos lá, o afrofuturismo. Vamos falar sobre a importância desse movimento. Por que esse movimento tem chamado tanta atenção atualmente, né? Eu teorizo que é porque o afrofuturismo vem para cumprir uma ausência. E que ausência é essa? A simples ausência de pessoas negras. Pessoas negras aonde? Em tudo. Pessoas negras nas narrativas de ficção. Que, aliás, é isso uma das motivações que me levou a escrever. Eu comecei a escrever porque, bom, eu sempre gostei de fantasia, sempre gostei de ficção científica, principalmente ficção fantástica, e eu não me via. E aí não é uma questão de mera representatividade, por favor. Na verdade, a minha proposta é ir além disso. Eu sei que tem muita gente que ainda está começando com isso, mas eu acho que para mim agora é preciso ir num estágio além. E aí eu estou falando, na verdade, de ver o afrofuturismo como uma oportunidade das pessoas pretas criarem suas próprias narrativas. E aí eu digo narrativas orientadas pela afrocentricidade. Afrocentricidade é essa pretensão de você centrar, né, o seu ser, o seu eu, a partir da centralidade africana e não a partir da centralidade europeia da qual nós estamos acostumados. E isso aí é uma questão mais difícil, uma questão mais profunda, talvez você ache complicado. Tudo bem, eu entendo, mas é como eu oriento o meu afrofuturismo. Então, o afrofuturismo para mim não é apenas botar pessoas pretas numa narrativa de ficção científica e pronto. Não, é você criar novas ciências, novas técnicas e fundamentar até essa espiritualidade a partir de um ponto de vista africano. Afinal de contas, por que ficou todo mundo tão impressionado com Pantera Negra? Só porque era um filme com um monte de pretinhos ali? Não, gente. Mesmo que as pessoas não saibam expressar isso adequadamente, na verdade as pessoas, na minha opinião, lógico, as pessoas ficaram impressionadas porque era uma narrativa criada a partir de perspectivas africanas, a partir de uma centralidade africana. Uma narrativa criada por pessoas negras, dirigida por pessoas negras, produzida por pessoas negras, a partir do imaginário africano. Ah, mas aí você vai falar, ai, mas o personagem foi criado por pessoas brancas. É, eu sei disso. Afinal, o nome afrofuturismo também foi criado por pessoas brancas. Se você me perguntar na real, eu quero que se dane o rótulo, mano. Tanto faz o rótulo. Só que é o seguinte, mais ou menos em algum lugar dos anos 90, mais precisamente no ano de 1994, quando uma pessoa branca criou o termo afrofuturismo, começou a taxar de afrofuturistas narrativas, músicas, artes, que outras pessoas pretas já vinham fazendo há bastante tempo. Começou a chamar de afrofuturista a música de grupos como George Clinton e o P-Funk, a música do Sun Ra, a literatura do Octavia Butler e do Samuel Delany. Então, gente, então é isso. Porque, na verdade, é só um rótulo, tanto faz. A questão é assim, eu abraço o afrofuturismo
Porque eu enxergo uma possibilidade de pessoas negras criarem sua própria narrativa, mas não só criar narrativas. Tem que estudar, gente. Não vamos ficar só em artigo de internet, não vamos ficar só em textão. Tem uma bibliografia aí bem extensa de autores negras e negros, fizeram muita coisa. Vamos resgatar o que os nossos mais velhos já fizeram. Porque como diz, aí uns amigos meus vão rir, o honorável Garvey, eu tô rindo, mas eu tô falando sério, né? Como o Marcus Garvey, que é um dos maiores ativistas do movimento nacionalista negro, que muita gente não conhece, apareceu lá no Luke Cage, mas ninguém prestou atenção. Como diz o Garvey, é o seguinte, uma pessoa que não sabe o seu passado histórico, a sua origem, a sua cultura, é uma árvore sem raízes. Nesse meu artigo, Afrofuturismo, ensaios sobre narrativas, definições, mitologia e heroísmo, tem lá uma extensa bibliografia de livros que eu já li e livros que eu recomendo para vocês lerem, se vocês quiserem, e a partir desses livros vocês podem ir para outros, né, para saberem mais. Gente, não tem como a gente criar novas narrativas de futuro se a gente não souber sobre o nosso passado. E aí a gente bate num outro ponto. O afrofuturismo é um movimento exclusivo de pessoas pretas. Alguns podem concordar, mas aí fica a cargo de cada um. Para mim não faz sentido uma pessoa branca fazer afrofuturismo. E aí vão falar, é racismo contra pessoas brancas. Você pode falar o que você quiser, não vou nem discutir isso, é problema seu e tal. Vai falar que está excluindo. E aí que tá excluindo. Você vê aí filmes, gibis, revistas, não preciso dizer mais nada. Se você ainda acha que, mas tem um preto aqui, tem um preto ali, muito pouco, quase nada. Né? Se você acha que é mimimi, você tem problema seu, eu não... Enfim, é um movimento exclusivo para pessoas negras. E aí eu já pego numa outra questão, que por exemplo, tem gente que fala, por que eu não vejo pessoas pretas em narrativas de distopia, que está muito na moda. Tem uns livros, filmes, que põem aquelas distopias adolescentes. Para mim não faz sentido. Por que não põe pessoas pretas em uma narrativa de distopia? As pessoas pretas já estão vivendo uma distopia cotidiana. É só ver os altos índices de morte, os altos índices de desemprego. E eu não vou falar mais disso porque você acha que não molhado, já tem um monte de youtubers falando sobre isso, outras pessoas falando sobre isso, tem estudos sobre isso. Se você acha também que o problema é seu, quiser falar que é esquerdista, que é isso, e eu não estou falando de orientação política nenhuma. Estou falando exatamente aqui porque o afrofuturismo, a partir dessa perspectiva de intelectuais pretos e intelectuais pretas, a partir até também de ativistas pretos. Então, se me perguntassem hoje, de forma mais concreta, o que seria o afrofuturismo, então eu diria, é um movimento cultural que mescla mitologias e tradições africanas com narrativas de ficção fantástica e ficção científica e com o necessário protagonismo de autores e personagens negras e negros. Porque para mim não faz sentido um afrofuturismo que não seja afrocentrado. Então quando eu crio o meu livro, O Caçador Cibernético da Rua 13, eu trago a partir da minha pessoa africana, do meu ser africano, mesmo sendo um afro-brasileiro. Entendeu? Aí eu pego, quando eu falo da espiritualidade no Caçador Cibernético da Rua 13, aí eu tô falando da vivência espiritual que eu tenho no candomblé. E aí eu não estou falando que todas as narrativas afrofuturistas têm que ser sobre candomblé. Você pode ser o que você quiser, meu filho. Afrofuturismo, na verdade, é liberdade da pessoa preta ser o que ela quiser. Eu, como candomblessista iniciado, eu falo a partir deste lugar. Então é isso, gente. Na verdade é um rótulo, tanto faz. Eu acho que a importância do afrofuturismo é para você, pessoa negra. Para você criar uma narrativa para você mesmo. Então para isso, não tem jeito, tem que estudar. Entendeu? Estuda a sua história, vamos estudar a nossa história, vamos estudar sobre os nossos antepassados, sobre a nossa espiritualidade africana, vamos estudar autores negras e negros. E a partir daí você cria novas narrativas, seja na literatura, na música, na arte, onde você quiser. Não dá para ficar esperando que, me represente, esquece isso. Seja você protagonista da sua própria história. Sacou? Entendeu? Por favor, né? Aquela coisa que o pessoal sempre fala, o pessoal esquece, mas sabe como é que é, né? Pra dar aquela ajuda, né? Dá um like aí no vídeo aí, compartilha com o pessoal, compartilha com seus amigos de faculdade, com seus amigos aí da quebrada. E é nóis. Valeu, um abraço, beijo.